Fala motorista, hoje eu quero te abrir os olhos sobre uma das maiores armadilhas do nosso trabalho, o dinheiro rápido, o dinheiro instantâneo. Muita gente entra nos aplicativos, começa a rodar, coloca gasolina, bota dinheiro no bolso e pensa, tô ganhando bem, tô faturando 400, tô gastando 100 reais. Tá sobrando 300 no bolso. E o que eu vejo é motorista confundindo o dinheiro que entra com o dinheiro que sobra. E não vê os gastos invisíveis. E aí você roda, faz 350, 400, 500 e se esquece dos custos do carro, a manutenção, a multa, o IPVA. E um erro muito comum que acontece, principalmente com quem começa nos aplicativos, a galera começa a trabalhar, muitas vezes tem até o carro quitado, ou tem um carrinho simples assim, lá em casa, começa a rodar ali um tempo, fala, pô, acho que tô ganhando legal. Ou o colega logo de cara vai lá e compra um outro carro com uma parcela bem alta e não tem experiência, não tem noção dos custos que vão aparecer ao longo de 1, 2, 3 anos trabalhando como motorista de aplicativo. Ou um erro muito comum, que isso acontece direto. A pessoa aumenta o custo de vida dela. Então, tá ali, fez o 450, 400 reais, gastou 100 de combustível, mais um pouquinho, leva uma marmitinha, né? Mas aí só gasta com a gasolina, só acha que é gasolina. Aí vai lá no shopping e taca ali de comprar uma televisão de 50 polegadas, compra um celular novo, dá um presente para a esposa. E ao longo do tempo, vai se esquecendo de fazer o dever de casa, o básico. Eu tenho certeza que muita gente não vai concordar com o que eu vou falar, mas você sim é responsável pela gestão do seu negócio. Você tem que tratar o seu veículo como a sua empresa. E apesar de Uber e 99 serem as empresas que precificam, que determinam o valor das corridas e muitas vezes a gente discordar do preço praticado do mercado, sim, a gente tem que administrar os gastos com o carro, tem que administrar inclusive a corrida que você vai aceitar e recusar, porque as empresas de aplicativo, elas vão tentar te vender uma corrida como boa, só que se você não souber fazer conta, você muitas vezes vai aceitar uma corrida que parece ser boa, mas ela não é. Uma corrida que vai te levar para uma região que às vezes não vai ter retorno, e aí você vai gastar muito pro KM, vai ganhar pouco na corrida porque não vai ter retorno e aí você vai estar pagando para trabalhar. Vou dar 2 exemplos de motoristas aqui na minha cidade. Aquele motorista que gosta de rodar mais nos bairros, a gente costuma dizer nas quebradas, nos bairros mais periféricos da cidade. Já tem aquele motorista que prefere rodar nos bairros mais centrais, aqueles bairros de classe média alta. E qual é a diferença dos dois? A diferença é que em um dos casos, por exemplo, se você não souber administrar, você vai andar em regiões com muito buraco, com lombadas, ao longo do tempo, você vai ter um desgaste de suspensão e do seu carro muito grande, que normalmente acontece nos bairros mais periféricos, onde normalmente não é feita a manutenção das vias e até mesmo os moradores costumam colocar lombadas ali, grandes lombadas na rua. Então, às vezes você à noite passa com tudo, pega a frente do teu carro, a suspensão é danificada e também tem muitas ruas de terra, dependendo da região. E isso não é nenhum problema, não é contra o passageiro, mas é uma verdade. Isso vai ter um desgaste da questão do carro e da suspensão. Por outro lado, tem aquele motorista que trabalha nas áreas mais centrais. Normalmente, você vai ter vias melhores, não vai ter tantos buracos, não vai desgastar tanto o carro. Só que, por outro lado, também tem uma questão. Normalmente, há uma fiscalização maior. Você pode ser autuado por multas, não é em qualquer lugar que você pode estacionar. Então, quando eu falo de gestão de negócio, tem muita relação com isso. Com cuidados para você trabalhar numa área segura, cuidados com como você vai andar com o seu carro, a manutenção que vai se gerar no seu veículo. Você vai ter custos ou com manutenção ou custos com multa. E muita gente que entra nesse mercado de motorista de aplicativo não tem noção disso, principalmente quem está começando. Então a pessoa não entende que ela precisa reservar, ter uma reserva de emergência. E quando a gente fala reserva de emergência, não é papo de pessoa de coach ou papo de pessoa de classe média alta que está acostumada a lidar com dinheiro. A gente está falando de uma necessidade, porque você, motorista de aplicativo, no teu carro você vai ter imprevistos com gasto, com manutenção do veículo, com multa, inclusive às vezes até com colisões que você pode ter. Então é importante você entender isso. Eu sempre passo nos meus vídeos e eu falo com a galera que está começando, independente
independente se o seu carro é 0 km, se o seu carro tem baixa quilometragem, guarde no mínimo R$100 por semana. Se você ficar 6 meses sem gastar absolutamente nada com manutenção, na hora que acontecer você vai ter o dinheiro. Só que diferente disso, a grande maioria dos motoristas não faz isso. A galera só considera a gasolina. Roda, 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 aumenta o custo de vida, como eu já falei, vai lá se endividando. Quem tem cartão de crédito, usa cartão de crédito para o benefício, vai de repente comprar televisão, videogame, fazer reforma em casa e sempre deixa o carro por último, sendo que o carro é o que vai botar dinheiro no teu bolso. E aí o carro ficando por último e não tendo uma manutenção ou até mesmo pagando as multas que você vai tomar ao longo de um ano, o que acontece? Quando chega o momento onde você tem que consertar o carro ou pagar as multas, fazer o licenciamento, o motorista não tem dinheiro. E aí é onde muito motorista quebra. Ele começa de uma forma e sai devendo mais que quando ele começou. Então, eu sei que muita gente tapa o ouvido quando a gente fala sobre esse assunto. Na verdade, a grande maioria sai do vídeo, né? Não assiste, porque é difícil escutar a verdade. A verdade é que o que você fatura hoje, 50% vai ficar no carro, vai ficar na gasolina, vai ficar na manutenção. E isso a gente está falando de um motorista que trabalha de forma integral e que fatura no mínimo R$400 por dia. Porque se você fatura menos do que isso, aí eu vou dizer que seu lucro é menor do que 50%. Então bota uma coisa na tua cabeça: se você roda pela categoria X, Comfort ou Black, começa a pensar da seguinte forma: eu tenho um carro do X, eu vou guardar R$100 por semana. Eu tenho um carro do Comfort, eu vou guardar entre 100 e 150. Eu tenho um carro do Black, eu vou guardar entre 150 e R$200 por semana para manutenção. Pô, Daniel, é muito dinheiro. É mais fácil você acreditar que esse dinheiro é sagrado, que esse dinheiro vai estar reservado, você não está gastando ele com bobagem, ele está guardado e quando você precisar você vai ter. Então eu sempre vou dizer o seguinte: em média, entre 40% e 55% do que você fatura vai ser custo. Isso mesmo, entre 40% e 55%, dependendo de onde você mora, de quantas horas você trabalha. Você pode ficar com um lucro aí inferior a 50% ou um pouquinho maior. Em média, é como eu te falei, o seu custo vai ficar entre 40% e 55%. Na maioria dos casos, pela minha experiência, o custo fica mais ou menos em 45%. Isso considerando combustível, normalmente um aluguel do carro ou uma prestação. E quando você for comprar o carro, a conta tem que ser a mesma. Você vai colocar o valor da parcela, o IPVA, a proteção veicular ou seguro, o combustível médio, e a sua conta não pode o seu custo não pode ultrapassar os 50%, no máximo 55%. Saiba que o seu salário é o que sobra, a diferença. Tem muita gente que diz assim: eu rodo no aplicativo, faturo R$2.500, R$3.000 por semana, ou seja, eu ganho no final do mês 10 mil, 12 mil, 13 mil, 15 mil reais. Isso é o que eu ganho. Não é o que você ganha, isso é o que você fatura. Na verdade, se você fatura 10 mil, o seu lucro vai ficar entre 5 e 5,5. O resto vai ficar com o carro. Se você fatura 12, seu lucro vai ficar ali entre 6, 6,5, às vezes 4,5. Então, é mais ou menos, como eu te falei, vai ficar o seu custo entre 40% e 55%. É mais fácil você acreditar que essa é a realidade, do que você dar um passo maior que as pernas, se endividar e sair devendo mais do que quando você começou trabalhando no aplicativo. E mais uma vez eu vou te falar, o principal e mais precioso dinheiro que você tem trabalhando como motorista de aplicativo é a reserva de emergência. É o dinheiro que você vai separar para manutenção. Não tem nada melhor do que você ter um dinheiro guardado e se acontecer alguma coisa, você ficar doente, o carro quebrar, você não se endividar. A gente está chegando no final desse vídeo e uma coisa muito importante que acontece também, e é um erro de muito motorista, é o seguinte: o motorista tem que economizar, ele precisa reduzir os custos, mas muito motorista corta pela raiz. Então, por exemplo, hoje você vai fazer um seguro, a seguradora joga o preço lá em cima. Mas sabe o que o motorista de aplicativo faz? Ele não põe seguro, ele não protege o carro dele, ele coloca só um corta-gasolina. E aí, quando você bate num carro e não tem reserva de emergência, você quebra.
porque você fica sem grana. Como que você vai pagar um terceiro ou consertar o teu carro, que é a sua ferramenta de trabalho? Ou pior, se roubam o teu carro. Então, não adianta você não ter nada. Você tem que ter pelo menos um produto que serve para o motorista de aplicativo. Então, por exemplo, proteção veicular. Agora está vindo aí, a SUSEP está fiscalizando as empresas, é mais segurança para o motorista de aplicativo. Então, se você quiser, por exemplo, proteger o teu carro, você tem a opção da proteção veicular. Inclusive, eu vou recomendar a MAP Proteção Veicular, que está escrita na SUSEP e que esse mês está com uma condição especial. Fechando entre o dia 25 e o dia 31 desse mês, você só paga a primeira mensalidade em outubro. E você consegue proteger o seu carro contra roubo, furto, colisão. Inclusive, se roubarem teu carro, você fica tranquilo, porque vão pagar o teu carro. E para a mulher, tem uma condição melhor ainda. Eles vão estar fornecendo uma câmera veicular para você que fechar. Então, as 50 primeiras motoristas mulheres que fechar a proteção veicular da MAP vai ganhar a instalação de uma câmera veicular, que também vai proteger contra assédio, vai proteger contra discussão com o passageiro. Inclusive, às vezes uma pessoa, você dá uma ré e bate na frente do teu carro e quer dizer que você está errado, e na verdade você tem a prova, porque tem uma câmera que grava para frente, internamente e externo. Ter câmera no carro é fundamental. O motorista que não tem, coloque. E eu vou dizer para você, essa promoção é para mulher. Mas de repente você que é homem, dá uma chorada, vê se não tem uma ou outra ali que eles conseguem dar um jeitinho. Conversa com o pessoal da MAP Proteção Veicular. O link está na descrição, tem o WhatsApp deles, troca uma ideia, fala que veio através da minha indicação. Espero que vocês tenham entendido a importância desse vídeo. O quanto é fundamental você, motorista, entender que o que você ganha não é lucro, né? É faturamento. E que você precisa reduzir os seus custos e saber que você precisa ter reserva de emergência e precisa ter uma proteção no teu carro também e precisa ter câmera veicular. Sim, ser motorista de aplicativo implica ter muitos custos, senão seria muito fácil, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu comentário, a sua opinião, tamo juntos e até mais, valeu, tchau!